Oi, gente, tudo bom? Bom, estou aqui hoje fazendo um vídeo bem diferente do que eu estou acostumada a fazer, mas estamos aqui no sofá. Talvez vocês fiquem um pouquinho balançando, vocês vão ouvir um pouquinho de barulho de ventilador, sim, um pouquinho, né? O microfone eu estou impossibilitada de usar, porque ele não entra, não é minha entrada de celular, então vamos embora. No começo desse ano eu decidi fazer algo por mim, né, que é retomar o hábito da leitura. E aí eu entrei no Clube do Livro, tá? Que a leitura de janeiro foi um livro que eu vou falar pra vocês sobre ele hoje. Tá, e foi bem interessante, bem importante pra, de fato, começar a voltar a ter esse hábito, né? Que foi se perdendo ao longo do tempo. Bom, é sobre isso que a gente vai conversar. Então, eu não sei que horas você está assistindo esse vídeo, tá? Então, pega teu chazinho, teu café, tua água, enfim. E vamos falar sobre. O livro é este aqui, Faça Tempo, de Jake e John, tá? Da Intrínseca, eu comprei pela Amazon. E eu leio, né, em formato de e-book, livro digital. Já expliquei aqui que eu acho muito mais prático. E, gente, é algo que eu comecei a adotar, que eu não fazia. Eu sempre li todos os livros, seja físico ou digital, grifando, tá? Então, isso eu sempre fiz. Porém, passei agora a escrever pontos e acho que é bem importante e acho que é bem diferente. Por quê? Porque você frisa, você fixa melhor aquilo que você leu. Então, eu li todo o livro, né? E aí, ao final, eu vou escrevendo, transcrevendo, né, aquilo que eu achei mais importante, de acordo com o que eu já grifei, tá? Aqui. Tá grifado. Aqui, ó, tá vendo? Cores diferentes. E aí, dentro do que tá grifado, eu releio o que tá grifado pra poder escrever. E assim eu me lembro, tá? E aí eu escrevi, ó, alguns pontos aqui pra gente conversar sobre. Bora lá, tá? E eu acho que vai ser bem interessante, vai ser uma dica bem legal de leitura aqui pra você. Então, logo no início do livro, ele já faz essa pergunta aqui. Como você está ocupado, né? Então a gente sempre fala, tá sempre falando que tá sempre muito ocupado, tá sempre com muitas emergências pra fazer, 300 mil coisas a realizar, né? E aí quando a gente chega, a gente tá o quê? Cansado, sobrecarregado, quando a gente chega do trabalho, quando chega à noite, enfim, né? E a sensação é que é muito mais cansado, não só do corpo, mas principalmente na mente, né? E ele fala que o faça tempo não tem a ver com produtividade. Eu confesso que quando eu comecei a ler, eu achei que era como melhorar, como me ajudar a ser mais produtiva. Na verdade, não é. A ideia não é a gente fazer 1000 coisas e 1000 tarefas e terminar rápido, tá? Mas é criar tempo durante o dia para fazer as coisas que realmente nos importam. Tá? E sim, né, as nossas responsabilidades profissionais, pessoais, de família, tudo é muito importante. Então, as estratégias que o livro aborda é justamente isso, como nos ajudar a traçar caminhos, a traçar estratégias, e são muitas, para que a gente otimize tudo isso e principalmente entender sobre duas forças muito poderosas, né, que competem a nossa atenção a cada minuto do nosso tempo. E aí ele fala que a primeira é o que chamamos de bonde da ocupação. Eles trazem três conceitos bem legais: bonde da ocupação, piscinas infinitas e os defaults, tá? Então, a bonde da ocupação é a nossa cultura de atividade constante, ou seja, as caixas de entrada, as caixas de e-mail, né? Abarrotadas, agendas lotadas, as listas de tarefas infinitas. Então, assim, de acordo com a mentalidade do bonde da ocupação, quem quiser atender a demanda do mercado de trabalho atual e funcionar na sociedade moderna, precisa preencher cada minuto do dia com produtividade. Então, quem nunca chegou, né? Pegou uma agenda e fez, nossa, hoje eu tenho que fazer isso, aquilo. Mas 30 mil coisas. Então, abarrotou o dia, chegou no final do dia, talvez não tenha feito nem duas. Tá? Então, assim, o outro conceito, que é a outra segunda força que eles trazem, são as piscinas infinitas, que são os aplicativos e outras fontes de conteúdo infinitamente renováveis. Tá? Então, se dá para atualizar desligando o dedo, é uma piscina infinita. Se funciona por streaming, é uma piscina infinita. Ou seja, o que eles nos trazem aqui é que tudo isso aqui, aplicativos, redes sociais, streams, né, esses serviços como Netflix, HBO, Prime, enfim, tudo isso, né? De fato, tudo que nos fazem ficar conectados e perdendo um bom tempo das nossas vidas é uma piscina infinita. Tem muito a ver com a tecnologia, tá? E aí ele traz que ambas as forças, o bom da ocupação e as piscinas infinitas, são poderosas porque se tornam nossos defaults. Isso é um jargão tecnológico, tá? É uma maneira como algo funciona quando você começa a usar. Ou seja, quando você começou a usar aquele aplicativo. Você parou, sentou, e aí pegou seu celular, e aí você começa a rolar o feed, procurar saber tal coisa. Como é que aquilo começa a funcionar pra você? Não, é algo que me rouba muito atenção, me rouba muito do tempo. Isso é um default. É meio que uma distração. Tudo aquilo que traz uma distração para nós, tá? E se você não fizer algo para mudá-la, é assim que você vai ficar trabalhando. Toda vez que você pegar o celular, você vai sempre estar desatento, ok?
Então, os defus em praticamente todos os aspectos de nossa vida, eles estão presentes, tá? Não são só nossos aparelhos, nossos locais de trabalho e nossa cultura defus embutidos que fazem da ocupação e da distração a nossa normalidade. Então, não é só relacionado a aplicativos, né? Então, no seu trabalho, o que é que te dispersa? Né? Que não seja algo tecnológico. Ah, de repente a minha pausa pro café, que aí eu começo a ver outras coisas, até os nossos pensamentos. Então, eu tô fazendo isso aqui, mas eu tenho outras coisas que eu deveria estar fazendo, então aquilo me dispersa. Isso acaba sendo um default também, tá? Então, no livro, eles abordam estratégias que eles experimentaram. Então, assim, eles contam um pouco de todas as distrações. Imaginem, né? São nerds, são pessoas que trabalharam super com a parte tecnológica. E como eles conseguiram, ao longo do tempo, experimentando muita coisa, desenvolver métodos. E aí eles trazem uma gama, isso que eu acho mais legal, porque cada um vai se identificar com um método diferente, com um método melhor, com algo que acha que cabe para si. Né? Então eles trazem isso, eles têm um projeto chamado Sprints, que eles trabalham com empresas e equipes de empresas para tornar aquelas equipes mais produtivas, mas não sobrecarregadas, porque produtividade não é sinônimo de sobrecarregar, tá? E aí eles trazem 4 pilares, até destaquei aqui para vocês, eu quero pegar no livro porque fica melhor. Esses 4 pilares que eles trazem são bem interessantes da gente fazer o quê? A gente entender como que a gente pode começar a se organizar no nosso dia a dia. E aqui nós temos o destaque, foco, reflexão e energia. E eles começam a conversar e falar sobre eles, sobre cada um, tá? Onde a gente começa com o destaque. Eu achei bem importante, bem interessante, porque ele já fala, inicie cada dia com a escolha de um ponto focal. Ou seja, cada dia você tem que iniciar. Hoje, qual é o meu destaque de hoje? O meu destaque de hoje, deste dia, foi trazer isso aqui pra vocês. Então, pra mim, hoje foi o meu primeiro destaque. Tá? Então, existe a prioridade, existe o que você já começa dizendo, eu vou começar por aqui. E aí, as estratégias de como você vai fazer tudo que você precisa, que você se propõe, eles também trazem aqui no livro. Só que aí eles falam, o primeiro passo do Faça Tempo é decidir para que você quer arrumar tempo. Não é para que hoje você quer arrumar tempo. Talvez você fale assim, eu não sou uma pessoa que eu não tenho tempo, eu gostaria de ter mais tempo. Para quê? Porque muitas vezes a gente tem tempo. A gente só não tá otimizando o tempo da maneira que é mais interessante para nós. Então, pra que você quer tempo hoje? Eu quero tempo porque eu quero resolver algo que eu tô protelando, eu quero tempo porque eu quero cuidar mais da minha saúde, eu quero ficar mais com a minha família, eu quero estudar, mas enfim, tá? Mas qual é o seu principal foco no dia? É muito dia a dia, tá, gente? Então, uma única atividade a priorizar e proteger na agenda, ou seja, aquilo que você não vai, é inegociável, tá? Então, ao estabelecer o seu destaque, você se compromete a completar todas as tarefas exigidas. Então, assim, eu queria muito trazer esse conteúdo aqui para vocês hoje. Então, quais são as outras tarefas que eu precisava fazer para conseguir trazer esse conteúdo aqui para vocês hoje? Então, ver a questão da bateria do meu celular, ver a questão do que eu precisava escrever, né, direitinho, o que eu precisava organizar para poder sentar hoje e conversar com vocês sobre isso, tá? Então, assim, o que é essencial? O segundo ponto é o foco, tá? Supere as distrações e arrume tempo para o seu destaque. Então, quando a gente já sabe que existem as piscinas infinitas, a gente já começa a entender que não é só lazer, não é merecimento. Eles também são as nossas principais... são os nossos principais motivos da gente andar se desfocando, tá? A gente vem com o terceiro ponto, que é energia, ok? Energia, use o corpo para recarregar o cérebro. Pra mim, energia é o penúltimo capítulo e é o que eu mais gosto, né? Que ele fala que é recarregar as baterias com exercício, comida, sono, tranquilidade e interação cara a cara. É bem importante. E o último é reflexão, tá? Ajuste e aperfeiçoe o seu sistema. Então, assim, o nosso destaque, a gente cria o destaque, usa como prioridade. E aí, dentro do destaque, eles destacam 3 pontos: urgência, satisfação e alegria, tá? Então, assim, quando a gente parte pro destaque, pra gente escolher certinho e identificar qual que é o nosso destaque, primeiro, eu posso entender o que é mais crucial para eu resolver. Então, eu posso colocar na escala de urgência. Dentro dessa escala de urgência, eu entendo o que eu tenho de mais urgente. Mas eu posso também escolher o meu destaque de acordo com satisfação, ou seja, o que vai me deixar mais satisfeito quando for realizado no dia de hoje. Então, pra mim, hoje, eu comecei com o meu destaque de trazer esse conteúdo aqui pra vocês. Então, isso vai me trazer uma satisfação? É isso que vai no final do dia dizer, poxa, que massa, eu tô satisfeito porque eu consegui. E um outro ponto também é a alegria, tá? Que é destaque, o que te traz prazer. Parece um pouco semelhante com o da satisfação, mas geralmente o da satisfação ele tem mais a ver com aquele projeto que você está
é adiando aquilo que você está adiando para fazer, seja o que for. E a alegria é de fato assim, eu tenho algo que é, vamos dizer que é algo que deveria ser a minha prioridade, porém não vai me trazer alegria neste dia. E aí eu não vou também me sentir tão motivado a fazer. Então, assim, são 3 pontos que eles trazem que a gente pode agir de acordo com o que é melhor, com o que é mais urgente. Então, por exemplo, o que é mais interessante para nós. Então, hoje no meu dia, eu posso escolher o lado da urgência. Por quê? Porque eu preciso, tem algo que eu preciso resolver hoje e não posso deixar de resolver. Uma manutenção, preciso chamar um operador, preciso, enfim, ver alguma coisa, preciso resolver algo muito importante no meu trabalho. Isso é muito urgente, então esse será o meu destaque. Hoje eu posso escolher, né, o meu destaque por algo que eu preciso resolver urgente, ninguém pode fazer por mim. Ou eu posso escolher hoje, já que eu não tenho nada tão urgente. Urgente é aquele urgente mesmo, né, gente? É urgente, que não pode passar de hoje, vamos dizer assim. Mas eu posso escolher de acordo com a minha satisfação, né? Eu até tenho que começar a ler um livro que eu já comprei e eu tô precisando, mas o que eu queria mesmo hoje era, de repente, que é uma prioridade pra mim também, é cozinhar algo diferente, queria comer algo diferente. Então eu vou lá, porque isso vai me deixar mais satisfeito, vamos dizer, e é uma prioridade. Ou então, hoje eu preciso muito, sei lá, eu tenho algo, é o mesmo exemplo do livro, eu tenho um livro, mas tem um cômodo, eu preciso arrumar o meu guarda-roupas, e isso vai me deixar mais satisfeita, tá? A minha gaveta que tá bagunçada, então assim, cada um escolhe a sua estratégia, tá? No foco, a intenção é dificultar as suas distrações, ou seja, dificultar, de fato, as piscinas infinitas. Foco, é muito básico, né? Em energia, temos alimentação, treino, sono tranquilo, de qualidade e etc. E a reflexão é refletir o que deu certo e reajustar o que pode ser melhorado. Tá? Então, assim, aqui eu destaquei, no destaque, 4 das estratégias que eu mais gostei. Gente, tem várias outras, tá? Mas pra mim, é o que funciona pra mim. Por isso que é interessante cada um ler, cada um ter sua percepção. Por quê? Justamente as que eu destaco, talvez não seja pra você, ou até tenha em comum, ou tenha outras completamente diferentes, tá? Então, eu destaquei 4, ó. Aqui estão. Junte todas as pendências, lista do se der tempo, e aí a gente divide, lista do que está no fogo e trabalhar o mesmo projeto por vários dias. Então, assim, junte todas as pendências, pra mim faz muito sentido, porque às vezes o seu objetivo maior, a sua maior dificuldade, não é algo tão maior. Não é algo como, por exemplo, eu preciso, eu preciso marcar um exame que eu tô pra fazer já tem tempo, pois é uma prioridade urgente, certo? Mas eu já tô em dias, vamos dizer. Renovar minha documentação, vai tirar minha habilitação. Mas eu tenho, ou pra mim não é uma prioridade. Mas às vezes a minha prioridade são várias prioridadezinhas, várias coisinhas pequenas, várias pendências. Então, eu preciso arrumar meu guarda-roupas, eu preciso responder aquele e-mail, eu preciso enviar aquele orçamento, eu preciso. São várias coisas. Organizar mais a minha alimentação, eu preciso me matricular na academia. São várias pendências que a gente pode listar todas elas e dar como um grande destaque. Então, a minha prioridade esta semana, este dia, será organizar o máximo, realizar o máximo de pendências. Então, esse é o meu grande destaque, tá? A segundo é lista do se der tempo. É algo que eu faço também. Por exemplo, uma lista de tudo que eu preciso fazer, tá? E aí eu faço uma sublista, que aí é o meu destaque. Ou seja, eu listei tudo. Eu listei 10 itens, mas hoje eu vou escolher 3. Ou eu vou escolher, na verdade, o meu destaque principal dentro daquela lista, sabe? E aí, quando eu resolver aquele destaque, aquela primeira pendência, eu vou pra próxima e assim sucessivamente, tá? E depois de eu escolher o meu destaque, eu vou me planejar. Ou seja, hoje o meu destaque, eu tenho várias pendências. Eu preciso cozinhar, eu preciso matricular na academia, eu preciso ler, eu preciso ter um tempo de qualidade, mas agora eu vou escolher hoje cozinhar. Cozinhar bastante, pra botar comida, pra congelar, enfim. Esse é o meu destaque. Depois que eu identifiquei, destaquei a minha prioridade, o que eu preciso agora trabalhar, como que eu vou planejar pra realizar, pra executar. A lista do que está no fogo é bem interessante. Eu desenhei aqui, mas eu quero trazer pra vocês no livro. Que eu acho que fica melhor pra vocês verem, tá? Aqui. Tá chegando. Ó, tá vendo a lista do que eu falei pra vocês, ó? Lista de talvez, destaque, agenda, que no caso é a parte do planejamento, tá? Essa parte aqui, ó, gente. É essa parte aqui, tá? O que você vai fazer? Você vai pegar uma folha, você vai dividir ela ao meio, tá? Então, o primeiro passo, pega uma folha, caderno, qualquer um. Divide ela ao meio. Esse é o primeiro ponto. O segundo passo, você vai botar o que é fogo alto, ou seja, o que é prioridade máxima na sua vida. Qual a sua prioridade máxima? A minha prioridade máxima é o meu atual projeto. Então, é aquilo que é muito importante pra mim hoje. E aí, é muito pessoal. Tá? Esse é o ponto 2. Você vai escrever na parte de cima. Eu preciso... vamos usar o exemplo de cozinhar. Ou um exemplo do seu trabalho. Então, eu preciso organizar minha alimentação. Preciso ter alimentação de qualidade, porque eu tô pedindo muito iFood, eu tô comendo muita besteira, eu não tô me alimentando direito. Me alimentar melhor. Aqui abaixo, você vai escrever
todos os detalhes. Então eles chamam de bancada, que é reservado para expandir seu projeto de fogo alto, ou seja, reservado para você detalhar, você descrever tudo aquilo que você vai precisar para realizar esse seu objetivo principal, tá? Na parte esquerda, na outra parte, você vai colocar o que é fogo baixo, tá? E aí você vai escrever o seu segundo projeto mais importante. Então, eita, hoje o que mais impacta, eu preciso cozinhar porque eu não tô comendo direito. Mas aí eu preciso me matricular na academia também. Tá? Então aí é o meu segundo projeto mais importante, porque são ações que vai ter muito impacto positivo na minha vida. Então esse é o seu segundo projeto mais importante, então é ele que você vai escrever, certo? Então você vai fazer aqui. E aqui na parte de baixo é o que eles chamam de pia da cozinha. Aqui entra todo o resto. Aqui, gente, são todas as outras pendências. Então, aqui eu vou colocar aí que eu preciso me arrumar. Aliás, arrumar meu guarda-roupas. Eu preciso enviar esse orçamento. Eu preciso... E aí você vai colocando, tá. Tudo. São todas as outras pendências, tá? Trabalhar o mesmo projeto por vários dias, tá? Lembrando que isso aqui, gente, foi os que eu destaquei, mas tem muitos outros, tá? Os que eu mais gostei. Que é esse aqui, ó. De segunda a sexta. Eu faço muito isso, tá? Então, por exemplo, aí eu preciso arrumar minha casa. Tô trazendo muito pra minha realidade, mas assim, vocês tragam pra realidade de vocês. Nossa, minha prioridade é arrumar minha casa, porque minha casa tá muito bagunçada. Não está. Então, de segunda a sexta, eu vou colocar todo dia um destaque. Então, na segunda-feira eu vou deixar o meu quarto todo arrumado. Na terça-feira eu vou organizar toda a minha cozinha, armários, tirar excessos. Aí na quarta eu vou arrumar o quarto dos filhos, enfim. E aí, ou seja, mas qual é o meu objetivo principal? Qual foi o meu primeiro objetivo? Foi arrumar minha casa. Então, eu trabalhei nesse destaque de segunda a sexta, todos os dias, sabendo exatamente o que eu precisava fazer e onde agir. Eu gosto muito desse, tá? Eles trazem também que a gente precisa, ó, arrumar tempo para o nosso destaque. Que é outro ponto que acontece muito, né? A gente faz uma lista de prioridades e por isso que eles batem na tecla de arrume tempo para o seu destaque, né? Qual é a sua maior prioridade hoje? É uma lista de pendências que não vai demandar tanto tempo, mas ao mesmo tempo, quando todas elas estiverem resolvidas, cara, vai ser massa pra você. Ou é algo que é muito importante, eu preciso fazer meus exames, eu preciso, enfim, tá. Então ele fala, agende o seu destaque, quando é que você vai começar? Eu já identifiquei isso aqui, é isso aqui que vai trazer muita diferença na minha vida, então, reserve espaços no calendário, abra caminho na sua agenda, planeje o seu dia. Então, assim, passe a acordar mais cedo pra realizar de repente, ou então, algo que você consegue fazer um pouquinho mais à noite, tá? Então, eles abordam tudo isso. Depois a gente vai para o foco, tá? Que é a dispersão. É como um globo espelhado que dispara feixes de luz quando perto da luz. Eu gostei muito dessa definição, por quê? Porque o foco é justamente isso, é muito fácil a gente se dispersar, ainda mais com tanta coisa, né? Principalmente as piscinas infinitas aí. Então, assim, quando ele idealiza para nós esse globo, é de fato, olha quanta coisa está competindo com a nossa atenção. Quanta coisa é capaz de tirar o nosso foco. E é muito fácil a gente parar e dizer assim, meu Deus, eu fiz tanta coisa, mas ao mesmo tempo eu não fiz nada. Não dá essa sensação? Paixão pela tecnologia, evolução, competição e o nosso cérebro, eles são 4 pontos das piscinas infinitas, tá? Então, assim, a paixão pela tecnologia, o próprio sistema, né? Você pegar o seu celular, você pegar o seu tablet, o seu computador, ligar sua TV, enfim, é tudo muito atrativo hoje em dia. A própria tecnologia, só o fato de ligar aquele dispositivo é muito atrativo, é prazeroso você estar tocando, né? Por isso que a gente vive tanto pegando no celular, por isso que a gente vive fazendo tudo com uma mão só, porque o outro tá o celular. Porque é gostosa essa tecnologia, né? E a evolução é outro ponto. Eles atualizam, eles melhoram. Principalmente, né, a gente vê aí a questão dos iPhones, que atualizam e desatualizam. Não só os iPhones, mas os dispositivos. Então, assim, por quê? Porque a gente está sempre buscando, eles estão sempre evoluindo. Então, cada evolução, cada atualização traz algo que é atrativo, é bonito, melhora o nosso dia a dia. A competição, né? Tá tudo competindo pela sua atenção. Tudo. Tudo é criado para competir pela sua atenção, tá? E o nosso cérebro? Pois é, o nosso cérebro, né? A tecnologia aproveita das conexões naturais do nosso cérebro, cuja evolução se deu sem microchips. Então, o nosso cérebro, aqui, nosso bonito, aqui, ele evoluiu, tá? Mas ele ainda tá em constante atenção. Então, tudo, apesar de toda a evolução, tudo pode ser uma distração para nós. E é muito interessante quando eles abordam isso aqui no livro. Eu quero trazer isso aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui porque tá grifado, tá? No foco. Porque ele traz assim, ó. É muito legal. Tudo disputa espaço o tempo todo. Só os fortes sobrevivem. E os sobreviventes são muito bons, né? Então, o nosso cérebro, de fato, ele é estimulado sempre, sabe? A todo momento a se desfocar, tá? A quarta razão, que no caso o que torna essas piscinas infinitas tão importantes, tão viciantes, é que toda tecnologia, como eu falei, ela se aproveita dessas conexões do cérebro, tá? Nós evoluímos para sermos suscetíveis à distração. Pois isso nos mantinha a salvo do perigo. Então, fique ligado naquele vulto na visão periférica, lá atrás. Pode ser um tigre de tocaia ou uma árvore caindo. Evoluímos para adorar mistérios e histórias, pois nos ajudavam no aprendizado e na comunicação. Evoluímos para adorar fofocas e ir atrás de status sociais.
pois assim poderíamos formar tribos protetoras bem sólidas. E evoluímos para adorar recompensas imprevisíveis. Viessem de uma noite de amoras ou de uma notificação no smartphone, pois a possibilidade de obtê-las conferia sentido à nossa rotina de caçar e colher, mesmo que voltássemos para casa de mãos vazias. Nosso cérebro de homem das cavernas é o quarto ingrediente secreto, né? Ou seja, tudo que é conectado está literalmente programado em nosso DNA. Não espere a tecnologia restituir o seu tempo, tá? Então, assim, a gente evoluiu, mas a gente ainda continua se distraindo e a gente tem a ideia que é a tecnologia que está otimizando o nosso tempo. E, na verdade, a maneira que a gente utiliza ela não traz. Pelo contrário, a gente está cada vez mais com tanta tecnologia à nossa disposição, mas procrastinando cada vez mais. E aí, eles falam, né, que as companhias de tecnologia, eles lucram muito quando a gente usa os produtos. Isso é óbvio, óbvio, óbvio. E não é um poder, um império maligno por trás de tudo isso, não é isso. É que tudo que é feito, de fato, é para otimizar a nossa vida, é para facilitar. O problema é que a gente se dispersa tanto, a gente mergulha tanto nisso, que o que é uma ferramenta para ser muito favorável, acaba não sendo. E eles nos dizem para quê? A gente cria barreiras contra a dispersão. A gente precisa dificultar, tá? Essa nossa hiperatenção. Então, dificulte as distrações. Às vezes a gente fala assim, meu Deus, eu tô tão sem tempo, né? Eu fiz tanto sem... eu não fiz nada. E aí eles trazem esse gráfico que é muito legal. Aqui é o foco, aqui é o tempo. Então, eu não tenho tempo. Nossa, eu não tenho tempo. Isso aqui é tudo meu tempo. Mas eu não tenho tempo. Por quê? Porque eu tô no e-mail, eu tô em notícias, eu tô em rede social, eu tô no Instagram, TikTok... Mas o meu tempo é o mesmo. A questão é o que eu ando fazendo com o meu tempo, tá? Vamos lá. Então, algumas dicas eles trazem que, assim, aí é muito de ponto de vista que eu também não concordo. Eu acho que, como eu falei, é muito do que cada um entende pra si como importante, como que funciona. Como, por exemplo, eles dão vários conselhos. Desinstale todos os seus aplicativos, fiquem sem celular. Não é uma regra, tá, gente? Passe uma semana sem TV. Se isso pra você é algo que vai dificultar muito a sua vida, o que tá te distraindo muito, eu acho que é melhor você reduzir. Às vezes vale a pena você dar uma desintoxicada e se você achar por bem desinstalar, desinstale. Tá? Eu acho que tem outras estratégias, como por exemplo, né, reduzir o tempo de internet que a gente fica, ou até no próprio celular, né? Às vezes a gente tá, por exemplo, no Instagram e a gente tá curtindo, a gente segue tanta galera, que às vezes em muitas páginas de fofoca, é muita coisa, que isso é suficiente pra fazer o quê? Roubar a nossa atenção. Então, às vezes, fazer essa limpa vai funcionar muito mais do que que você não vai deixar de usar, você não vai deixar de ter ali, de saber o que está acontecendo ao seu redor, mas realmente saber aquilo que é importante pra você, tá? Então, eu acredito nessa redução. Eles falam também que pequenos buracos criam grandes crateras de tempo. E é verdade. Ou seja, quando eu tô aqui, eu tô empenhada em uma determinada tarefa, tá? Eu tô empenhada em uma determinada tarefa. E aí, de repente, eu paro e digo, chega uma notificação no celular, eu paro e digo, tá, vou só dar uma olhadinha aqui. Porque é tal. E aí, quando eu vejo, eu já passei 2 horas só rolando feed, vendo coisa, vendo vídeo, conteúdo, e aconteceu algo bombástico, que não vai dar nada na minha vida, mas, enfim, isso é uma distração muito grande das piscinas infinitas. Então, pequenos buraquinhos, eles se tornam crateras de tempos enormes, tá? Então, assim, é foco. Tô fazendo aqui, eu só vou parar, eu só vou pegar no celular, eu só vou ligar na TV, enfim. Eu só vou me distrair quando realmente for um tempo importante, que é o meu momento do lazer, é o meu momento que eu tirei pra dar aquela relaxada. Porque senão, gente, todo mundo se dispersa, não tem isso. Outro ponto muito importante que eu achei que eles trazem são, no caso, falsas vitórias. Realizar outras tarefas em vez da prioridade. Então, eu achei muito interessante porque, às vezes, você já tem aquela sua prioridade, né? Então, exemplo, eu vou limpar a minha casa, mas a minha prioridade hoje vai ser ter um tempo de qualidade com a minha família. Tá? Então, assim, porque sim, quando a gente fala de prioridades, objetivos, logo a gente pensa o quê? O que eu preciso fazer, o que eu deixei de resolver, qual a minha pendência. Mas o autocuidado, o tempo de qualidade com a sua família, talvez ele não venha como primeiro. Mas aquela roupa que você não lavou, a manutenção do carro que não fez, a resposta para o cliente que você não mandou, sabe, as prioridades profissionais, enfim, elas vêm sempre como primeiro. E é ok, faz parte. A gente vive nesse contexto que não tem do que fugir. Mas o tempo de qualidade, o seu tempo com você mesmo, com seus amigos, ele é muito importante, ele precisa ser contado, tá? Então ele fala, né? É um exemplo, por exemplo, limpar em casa ao invés de passar um tempo de qualidade com a sua família. Isso são falsas vitórias. A minha casa tá limpa, mas hoje a minha prioridade, eu prometi que eu iria sair, que eu iria me dar mais um tempo, que eu iria passar mais um tempo com a minha família. Essa deveria ser a minha prioridade hoje, tá? Por isso que é muito de dia. Beleza, eu arrumei minha casa, mas eu poderia ter arrumado amanhã. Nem tava tão suja assim. E aí esse tempo eu deixei, sabe? Então é uma falsa vitória. Beleza, eu resolvi, mas aquele destaque, aquilo que a gente tinha que resolver e a gente não resolveu, a gente não fez, seja ele o que for, de âmbito que seja, é o que mais martela na gente. Então a gente sempre sabe o que a gente fez e mais o que deveria realmente dar prioridade, ok? Imponha prazos para si. Então, assim, eu trabalho fora, então eu tenho os meus prazos, meu chefe me pede prazos.
Mas se eu trabalho dentro de casa, e se eu sou home office, eu também tenho os meus prazos. Mas e se o que eu preciso fazer, ninguém tá me cobrando? É algo que eu preciso fazer por mim. Então, seja você o seu chefe, cobre você a si próprio. Coloque você o seu próprio prazo, imponha o seu próprio prazo, tá? Isso é muito importante. E tem o método Pomodoro, eles não trazem aqui, eles não abordam exatamente esse nome, mas eles trazem o utilize o timer. Então, assim, a técnica Pomodoro é um tempo que você coloca no timer e aí você começa a realizar determinadas tarefas. As pessoas usam muito pra estudar. Então, pode ser 20 minutos. Sabe aquela história da regra dos 15, 20 minutos, meia hora? Pode ser 1 hora, 2 horas. Nossa, demandas maiores. Então, eu tenho 1 hora aqui pra resolver. Então, quando você impõe esse timer, você tá, de fato, dizendo que dentro daquela janela de tempo, você não vai fazer nada diferente daquilo que você não se propôs a fazer. E quando finalizar aquele tempo, se você não terminou, você vai fazer depois que você precisa passar pra próxima prioridade. Pra você não ficar martelando e aí ficar atrapalhando tudo. E aí, quando você começa a trabalhar com timer, com otimização de tempo, você entende que você precisa realizar aquilo. Ah, o que eu preciso realizar demanda muito tempo. Então, todos os dias você vai demandar 1 hora do seu tempo, 20 minutos, meia hora, 10 minutos, pra que aquela estratégia que eu mostrei pra vocês, né? Da história do trabalhar todos os dias, o mesmo destaque todos os dias, pra no final conseguir finalizar, tá? Tire uma folga. Veja se seu coração está no foco do destaque ou apenas você está cansado. Então, às vezes, a gente não consegue realizar aquilo que a gente precisa fazer. Por quê? Porque a gente está cansado. Simplesmente estamos cansados emocionalmente. E aí você fica, meu Deus, eu tô procrastinando, eu não tô conseguindo resolver, eu não tô conseguindo fazer. Quando você tá cansado. Então, é o próximo ponto, que é energia. O próximo ponto, que é um dos últimos, é a energia. Pra mim, é o meu preferido, a minha parte preferida do livro. Que é onde ele aborda coisas que eu acho muito interessante, onde a gente precisa, de fato, entender que nós não somos apenas o cérebro produtivo que precisa realizar, entrar no modo operandi de preciso fazer. Como que você vai nutrir o seu cérebro? Como que você vai dar energia ao seu cérebro? É simplesmente isso. E aí, eles novamente trazem que a energia é o segredo. O celular com a bateria, inclusive, até o iPad está em 8%, daqui a pouco, ele não vai ter mais energia para conseguir conversar com vocês aqui. Então, se quiser energia para o cérebro, você precisa cuidar do corpo. E aí, como é que a gente cuida do nosso corpo? A gente precisa fazer o quê? Parar de deslizar mais sobre telas, tá? E a gente precisa fazer coisas que vão nos ajudar a termos mais esse tipo de energia. Então, alimentação, treino, sono, a gente precisa se desconectar muitas vezes, equilibrar a cafeína, meditar, e a gente precisa, por minha conta aí, o mindfulness, a gente precisa estar presente aqui, né? E quando a gente fala, eles até trazem, é bem interessante que eles trazem alimentação, e eles falam assim, imagine como se fosse o Central Park, né? O seu prato fosse o Central Park, onde você, quando olha para o Central Park, você vê mais folhas, né? Enfim, porque é um parque central. E aí, deixa eu ver se eu pego aqui pra mostrar pra vocês. E aí eles trazem, né? Coloque o seu prato como o Central Park, onde você vai colocar metade de salada e as demais coisas depois. Existe uma lógica, sim, mas aí é mais estratégia do que você precisa. Individualizada, mas é outra coisa. Só que faz muito sentido, né? Então, assim, coloque o equilíbrio. Use o seu prato como equilíbrio. Deixe colorido. É assim. Treino, movimentos. Então, se você não tem como ir pra academia, se movimenta em casa, usa a escada. Vai bater perna, sabe? Ao invés de, eu vou só, sei lá, quero comprar uma coisa. Vou bater perna, vou andar na cidade, o shopping todinho. E aí depois eu vou lá naquele lugar, né? Movimente-se, tá? Ou faça treinos rápidos ao longo do dia. Sono, dorme. A gente precisa dormir pra consolidação de memórias, pra detoxificação do corpo. A gente precisa descansar. E o nosso cérebro, ele descansa de uma parte, mas ele começa a trabalhar de outras maneiras. Então, quando a gente não dorme, a gente fica muito mais estressado e com muito menos energia. Desconecte-se, ou seja, saia das piscinas infinitas, vá ver seus amigos face to face, vai passear, vai ter outro momento seu, tá? Longe das redes, tá no grupo, tá com todo mundo junto, solta o celular, desconecta, vai conversar, vai se conectar com as pessoas, tá? Com o coração de cada um. Equilibra a cafeína. É muito, e não só a cafeína, mas como energético, é muito comum as pessoas hoje em dia recorrerem como fonte de energia a cafeína, né? E aí aquela história, gente, o cafezinho, a cafeína, o energético, eles são pontos que devem ser. O café, que a gente geralmente é mais comum, toma-se todos os dias, né? Mas são recursos que a gente pode recorrer, mas não como algo diário, né? Quase como um remédio. Porque se está faltando energia, é porque outros pontos, outros pilares desses aqui que eu já citei, está em desequilíbrio. Então, assim, equilíbrio a cafeína, ela vai ser muito bem alinhada, mas tem os horários. E eles trazem aqui um quadro que eu acho fantástico. Olha aqui a história do pratinho. Tá vendo? Que eles abordam. E tem aqui a parte do horário, pronto. Melhor hora para a cafeína. Essa parte aqui é fantástica, gente. Porque eles até falam, né? Acordar naturalmente com cortisol, que é o que o corpo produz logo cedo, muito rápido. E é o que nos ajuda a despertar, que nos ajuda a levantar, né? E aí eles até falam que o melhor horário para a cafeína seria entre 10 e no máximo 2 horas da tarde, tá? Eles, claro, você pode acordar e tomar seu cafezinho e ir embora para o seu trabalho e começar a vida. Porém, a zona de perigo é a partir das 16 horas. E eles estão bem corretos, estão bem cobertos de razão, tá? Porque, gente, a partir das 4 horas, 3, 4 horas da tarde, quando a gente já ingere cafeína, nosso sono ele já começa a ser prejudicado, tá? Porque a cafeína ela tem uma janela de horas. Ela, de maneira aguda, ela age 40 minutos,
mas de maneira assim, ó. Ela meio que se mantém você mais elétrico, mesmo que você não perceba isso impactando o seu sono, durante horas, uma janela de tempo de muitas horas. Então, se tu tomar, sei lá, às 5 da tarde, 6 horas da noite o café, teu sono vai impactar. Eu sei que tem pessoas que já desenvolveram, não tem tanta sensibilidade, mas isso a longo prazo pode acarretar, sim, esses prejuízos no sono e que vai vir da cafeína que você tá tomando no momento que não deveria, tá? Medite. Então, assim, ó. Só o ato de você respirar, de você se desconectar, de você parar um pouco, um momento e ter esse senso, esse centro com você mesmo, já é um estilo de meditação. Meditação não é só aquilo que a gente faz. Não, não é isso, tá? É você se reequilibrar e se conectar com você. Se você faz isso, seja através de uma oração, seja através de uma leitura, seja através de um momento em silêncio, tá massa, funciona. Né? E é estar presente, né? Seja presente pra você, seja presente pra sua família, pros seus amigos, face to face, pessoal, tá? Isso vai ajudar bastante. E o último ponto, chegamos à reflexão, que é muito intuitivo, né? É onde ele fala de observe, deduza, experimente e meça. Eles trazem esses 4 pontos que é a gente observar, diante de tudo isso que já foi dito, né? É observar o que está acontecendo, né? Então, assim, eu organizei, eu já entendi meu destaque, eu já entendi o que me distrai, eu vou começar a agir, né? Já escolhi a minha prioridade, vou começar a agir, e aí eu vou também pensar no meu foco e melhorar a minha energia. E aí, depois que eu já instaurei tudo isso é um livro, tá? Eu tô reduzindo e otimizando muito aqui, para que vocês tenham essa curiosidade. O que tá acontecendo? Como é que ela tá acontecendo, né? Isso aqui é um ponto que eu tô tentando fazer, mas não tá indo, não tá funcionando. Então, o que é que tá acontecendo? Aí depois você deduz. As coisas estão acontecendo dessa forma, por quê? Por isso, porque eu não tô conseguindo por conta disso, ou eu tô conseguindo. Tá dando muito certo porque eu tô fazendo dessa maneira. Então, assim, não é só observar e refletir o que não tá dando certo. É o que tá dando certo pra gente continuar e aplicar nas outras áreas que de repente não tá rolando muito. Experimente. E aí testar as suas hipóteses, então testar seus métodos, né? Embarcar no que o livro fala. E aí, eu vou tentar hoje isso aqui e não deu certo, eu vou tentar ali. Se deu certo, eu continuo, tá? Meça os resultados e conclua se está certo ou não. Então, de acordo com os meus resultados, tá dando certo que é a estratégia que eu tô usando? Tá, então eu vou continuar. Não tá, então eu vou testar outras estratégias, tá? Então, os pontos chaves: arrumar tempo para o seu destaque. Dificultar as piscinas infinitas, ou seja, as distrações, né? Você tem energia para realizar suas atividades, então se eu não tenho, eu vou procurar ter, eu vou buscar ter. Então eu vou, de fato, ver o que não tá drenando a minha energia, se é de fato o corpo, ou se é a mente, ou se é os dois. Né? E aí é o momento onde você tem que refletir, você pode recomeçar de onde você parou, experimentar todos os métodos, testar, insistir, refletir, tentar novamente, continuar, voltar, recomeçar. É o momento onde a gente para, reflete e diz assim, tá, isso aqui deu certo, não deu certo, eu vou insistir, eu vou persistir, eu não vou desistir. Porque quando a gente tem rotina, a gente tem liberdade para saber o que fazer, quando realizar e na medida certa, com flexibilidade para também não virar um bonde das ocupações, uma pessoa que está sempre muito ocupado ou ocupada, e não tá conseguindo entender o processo, entender tudo aquilo que eu preciso fazer, o que eu não estou fazendo, o que eu estou fazendo, ou seja, o que eu preciso realizar, o que eu preciso fazer, para aí sim ter a minha vida mais organizada e não sobrecarregada, né? Porque nem sempre a pessoa que tá fazendo muita coisa, ela tá organizada, né? Às vezes, na maioria das vezes, ela só tá sobrecarregada. E é isso que o livro traz, sabe? É essa conversa, não é imposição. Então, assim, é um livro que eu achei interessante. Acho que vale a pena para quem tá buscando aí mais produtividade, mais organização, sem necessariamente se atolar de coisas, né? Viver. É viver a sua folga, é se desconectar no momento certo e ainda assim ter a sua vida dentro das suas. Dentro daquilo que você estipulou, daquilo que você organizou, sem estar afobado e sem estar atolado de coisa. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha feito, pelo menos, vocês tenham tido curiosidade, né? De ler esse livro ou iniciar um livro que você tá esperando. Olha aí, já começa com destaque, né? Já começa com destaque. Aí eu vou ler aquele livro que tá ali esquecido e eu me prometi e eu não comecei a ler. Então é uma boa indicação de livro. Eu comprei ele de maneira digital, vocês podem ter na Amazon, vocês podem também comprar físico. Eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na vida de vocês, vai dar um upzinho aí. É isso, até a próxima.